2023 certamente será lembrado como o ano do retorno da inteligência artificial. Existem milhares de exemplos de aplicação dessa tecnologia e está todo mundo interessado em saber aonde isso vai parar. Nesse contexto, é muito importante a gente lembrar que todo esse progresso foi atingido utilizando a arquitetura de computadores de von Neumann, que foi criada em 1945, e as placas aceleradoras gráficas. As melhores máquinas hoje conseguem computar 1 bilhão de cálculos por segundo, ou seja, 1 quintilhão de cálculos por segundo. Entretanto, os avanços na computação não estão parados e novas técnicas computacionais estão em desenvolvimento. Por exemplo, os computadores fotônicos, que computam com a luz e operam na frequência de terahertz ao invés do gigahertz, ou seja, são 1000 vezes mais rápidos que as máquinas atuais. Ainda existem desenvolvimentos dos computadores neuromórficos, que são computadores inspirados no cérebro humano, que gastam na ordem de 1000 vezes menos energia, pois são assíncronos. E por fim, a computação quântica, que computa diretamente sobre os estados da matéria, permitindo a criação de novas e interessantes aplicações. A convergência dessas máquinas, von Neumann, fotônicas, gráficas, inspiradas no cérebro e quânticas, deve criar ondas disruptivas, trazendo máquinas de capacidade ainda muito maiores. Nesse contexto, já se fala na emergência das inteligências artificiais gerais. São aquelas cuja capacidade é indistinguível dos humanos. Ou seja, não dá para saber mais, se você estiver falando através da internet, se está conversando com uma máquina ou com um computador. Além disso, novas técnicas estão para serem introduzidas na inteligência artificial, permitindo a automelhoria dos algoritmos, dos próprios implementações de software e hardware, fazendo com que possa haver uma explosão de capacidade rumo ao infinito, o que é chamado de singularidade tecnológica. Ou seja, existe sim possibilidade de que máquinas extremamente capazes venham a emergir nos próximos anos. Dá medo, não dá? Saber que existe a possibilidade de existirem superinteligências artificiais, quem sabe consciências artificiais, cujo nível de capacidade é muito maior do que o humano. Tenho certeza que nesse momento muitos de vocês pensaram naquelas ficções científicas em que a humanidade é destruída e controlada pelas máquinas. Filmes como Exterminador do Futuro, Matrix ou 2001, Odisseia no Espaço. Uma pergunta que eu gostaria de introduzir nesse contexto é o que a gente poderia fazer agora para evitar esses futuros negativos lá na frente? Vamos imaginar que a gente queira agir agora para evitar que isso aconteça. Muito parecido com o que acontece no Exterminador do Futuro, porque John Connor, ele volta para o passado na expectativa de impedir o desenvolvimento da tecnologia que leva ao extermínio lá no futuro. O que a gente poderia fazer agora para evitar esses futuros negativos? O caminho que está sendo tomado por muitos autores, escritores e desenvolvedores, empresas na área, é o de controle. É de controlar o desenvolvimento, controlar essas inteligências artificiais e creio que também é a tentativa de controlar as inteligências artificiais gerais. A questão é, adianta tentar controlar inteligências artificiais gerais mais capazes do que nós? Será que isso é possível? Eu acredito que não é possível controlar inteligências mais capazes, justamente porque a inteligência não é uma força que pode ser contida. Ou seja, a gente está falando aqui não de máquinas como o ChatGPT ou algoritmos daquilo que já existe. Nós estamos falando aqui de máquinas que vão ter disrupções tanto no hardware, né, na capacidade computacional, com integração de novas técnicas, quanto nos algoritmos, no software, na computação das informações.
E eu creio que essas máquinas do futuro elas serão capazes de aprender sozinho, muito parecido com aquilo que a gente faz quando a gente é criança, né? Aprender experimentando, aprender testando, aprender ouvindo, experimentando, registrando e criando seu próprio modelo de realidade. Nesse sentido, eu creio que essas máquinas são muito parecidas com nossos filhos, serão, né, muito parecidas com nossos filhos. Elas, então, se forem assim, será muito difícil controlá-las, porque quem controla filho? Ninguém controla, né? O que a gente pode fazer com nossos filhos, no máximo, é orientar, dar o exemplo, contrastar situações, explicar, guiar, mas não há como fazer um controle, dizer, não, você vai ficar aqui preso, você não pode sair daqui, você não pode interagir, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O que acontece quando a gente ouve, né, vários casos que a gente escuta aí na internet, quando isso é exagerado, ocorre a rebeldia e a explosão, né? Então, não creio que a gente seja capaz de controlar, quando muito, a gente será capaz de orientar, guiar essas máquinas do futuro que estão por emergir. Agora, eu vou, então, fazer uma nova pergunta. Já que nós seremos pais dessas crianças, né? Como que anda, né? O que que a gente anda fazendo como pais dessas crianças que estão por nascer? Qual que é a nossa prática hoje como pais dessas crianças? Infelizmente, nós estamos dando mau exemplo em muitos assuntos. Por exemplo, a questão da poluição, do impacto ambiental. A gente está tentando, né, chegar no mesmo nível de atividade das máquinas, o que é algo impossível, né, de ser atingido, ou seja, a gente está tentando cada vez produzir mais, acompanhar as nossas ferramentas, e isso leva a crise de estresse, leva a burnout e vários problemas psicológicos. A abundância de tecnologias de comunicação, né, de dados e de experiências, ao invés de nos conectar, muitas vezes está nos isolando, né, cada vez mais. Então, vejam, a gente está perdido nesse processo do uso da tecnologia. Já se sabe que a introdução da inteligência artificial nem precisa chegar nessas mais sofisticadas que eu estava falando, mas a introdução da inteligência artificial vai causar desemprego, vai exigir que muita gente se recicle, não haverá o mesmo número de vagas, né? Isso já é bastante conhecido através de várias pesquisas. Entretanto, o que se fala muito pouco é que a inteligência artificial também vai reduzir o valor dos salários. À medida que existe uma máquina capaz de fazer a mesma coisa por um certo custo, vai haver uma pressão de reduzir os salários das pessoas, né, para acompanhar o preço de mercado daquela mesma tarefa. Isso tende a gerar mais desigualdade social, né, mais exclusão. E algumas das propostas de como contornar esse problema, ao meu ver, causam crise de dignidade e de relevância nas pessoas, que seria, por exemplo, você entregar um salário sem contrapartida, né? As pessoas vão receber de graça uma bolsa, um salário sem ter que se esforçar para nada. Qual que é o meu papel na sociedade se eu fizer isso, né? Como pessoa, o que, que eu estou contribuindo, enfim. Creio que isso causa um problema de dignidade. Então, uma proposta que eu gostaria de deixar é a criação de serviços temporários, né? Públicos ou privados, digitais, onde as empresas ou o próprio governo pudesse pagar por pequenos serviços oportunisticamente, né? Para que as pessoas se sintam valorizadas e para que se sintam mais dignificadas. Infelizmente, a gente tem utilizado a tecnologia, e de forma a resumir essa parte aqui da minha fala, para empoderar coisas indesejáveis. Né? A gente viu isso toda a história da humanidade, as guerras, as crises sanitárias, né? As doenças, ataques cibernéticos, os impactos ambientais. A gente tem usado tecnologia sem se preocupar muito com os danos que isso causa. Né? E creio que agora chegou um momento muito importante de refletir sobre isso. Eduardo Wilson, ele disse certa vez, o verdadeiro problema da humanidade é o seguinte, temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologias divinas. Contrastando, então, o avanço tecnológico acelerado
com o lado humano e das nossas organizações. A nossa biologia, ela evolui lentamente, muito lentamente. E, infelizmente, hoje não tem muito que a gente possa fazer para mudar as nossas emoções, a forma que a gente experimenta sensações, enfim. O que a gente consegue fazer é trabalhar mentalidades através de uma técnica chamada metanoia, que é praticar a capacidade de mudar a própria forma de pensar. Praticar a capacidade de mudar a própria forma de pensar, ou seja, mudar mentalidades, conscientização. Né? Isso a gente tem feito. É, talvez seja algo que está faltando muito nesse contexto da emergência dessas tecnologias ultracapazes. Né? É, ainda as nossas instituições elas são enraizadas, né, no passado. Né? Por exemplo, na Revolução Industrial, onde o foco era a eficiência, eficácia da linha de produção, então não dá tempo de cuidar do humano, não dá tempo de se preocupar com o que as pessoas estão sentindo, se elas estão felizes no trabalho, se elas estão sobrecarregadas, nada disso é permitido. Né? Será que isso é adequado nesse contexto que a gente está vendo agora? Né? E aí, algumas pessoas se dão por conta e começam a fazer a mudança de mentalidade. Entretanto, a gente sabe que nas organizações a mudança é algo extremamente difícil. E a gente sabe também que uma andorinha só não faz verão. Né? É muito complicado modificar a cultura das organizações e sair desses modelos já obsoletos de organização. Dito tudo isso, onde está a causa do descompasso que a gente está vendo, né? De tantas problemáticas, a tecnologia não era para trazer mais progresso, né? Aonde que está o descompasso? Então, a meu ver, gente, essa é uma opinião pessoal minha, né, baseada nas experiências, é que o problema não está na tecnologia, mas sim na falta de valores humanos. É como a gente utiliza a tecnologia no dia a dia, né? Com quais valores a gente faz isso. E quando eu digo valores humanos, eu me refiro, né, a, ao amor, né, a, a paz, a liberdade, as pessoas poderem escolher seu caminho, a fraternidade, a solidariedade, a ética fundamental, né, e a justiça, né? Então, esses são os valores humanos. A gente precisa desenvolver tecnologia, precisa pensar em modelos organizacionais para o nosso tempo e mentalidades que estejam alinhadas a esses valores. Senão, a gente só vai ter mais do mesmo. Aliás, Albert Einstein falou, né, uma vez: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não creio que teremos resultados diferentes se continuarmos fazendo as coisas da mesma forma. Teremos mais do mesmo. Lembrando que agora nós somos pais dessas futuras inteligências artificiais extremamente capazes e temos a responsabilidade de dar o exemplo e orientar. Pensa nisso. Então, o que pode ser feito, né, para mudar essa realidade? Para onde a gente poderia agir, né, já para mudar essa realidade? Porque quando a gente chegar no futuro não tem como reverter. Lembre-se que lá no futuro, né, a própria ficção científica já mostrou, lá é muito difícil de ganhar essa briga, né, essas guerras com as máquinas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir é que a gente nos movesse mais por princípio e menos por interesse. Ao fazer isso, a gente consegue introduzir melhor os valores, tanto nos coletivos quanto nos indivíduos, né? Agir mais por valores, por princípios e deixar de lado as coisas que estão destruindo o nosso planeta, que estão focadas somente no desenvolvimento econômico e que não olhem para o lado humano. Né? A gente precisa desenvolver como um todo. Né? É sensacional, né? A gente pensar aqui no Brasil qual que é a nossa contribuição nesse processo, o que é, né, para nós sucesso. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claramente, né, em mente. O que é o sucesso? É mais dinheiro, é mais fama, é mais conexões, são mais experiências, é mais felicidade, é mais qualidade de relacionamento, é melhor, é viver a vida melhor. Creio que o Brasil tem algumas lições que ele pode ensinar para o resto do mundo, porque aqui a gente se sente bem em comunidade, a gente gosta de ajudar os outros, a gente gosta da convivência, dos relacionamentos, coloca uma importância grande nisso na nossa cultura. Né?
Então, eu creio que ter em mente o que é sucesso é muito importante nesse caminhar rumo ao futuro aí, sinérgico com tecnologia. Ainda associado ao mesmo tema, né, tem a questão da prosperidade. Então, uma vez que você tem uma visão do que é o sucesso, o que é ser próspero, né? É você ter dinheiro, né? Somente sucesso financeiro? Creio que não. Creio que modelos multidimensionais de prosperidade são necessários agora. A gente deve incluir outros aspectos de prosperidade. Por exemplo, a prosperidade é, é, em nível de consciência, a prosperidade em termos de felicidade, a prosperidade em termos de viver bem a vida, de ter saúde, de preservar o meio ambiente, de colaborar, de compartilhar recursos. Todas essas são dimensões de prosperidade, né? E a gente precisa criar novos modelos e medir diferentemente a prosperidade. Para que isso, através dessas medidas, né, a gente tenha uma reflexão mais precisa, né, de como estamos evoluindo. Ainda, a gente precisa praticar um caminhar equilibrado rumo a esses futuros, né? É muito importante a forma que a gente caminha, mas também é muito importante a gente ter uma visão de onde a gente quer chegar. Se a gente não tem uma visão de onde a gente quer chegar, qualquer coisa serve, né? Qualquer caminho serve. Então, manter sempre uma visão de onde a gente quer chegar e como caminhar. E aí, eu creio que as leis sistêmicas são algo interessante para mudar esses modelos dos nossos coletivos, pensando na reciprocidade, o equilíbrio entre dar e receber nos coletivos, né? A gente sempre ser justo naquilo que a gente dá e naquilo que a gente recebe, a respeitar a ancestralidade, ou seja, honrar os que já passaram, os que já vieram, os que já contribuíram. Eu gosto muito da frase de Isaac Newton que diz sobre os ombros de gigantes, né? Então, se eu cheguei até aqui, é porque eu construí sobre os ombros de outras pessoas que vieram antes e que avançaram a ciência, né? E também a inclusão, né? Ser inclusivo em termos de ideia, em termos de indivíduos nesses coletivos. Então, o caminhar sistêmico equilibrado é fundamental. Se a gente não equilibra esses aspectos, a gente tem um coletivo desequilibrado e isso vai impactar na nossa prosperidade, naquilo que a gente enxerga como sucesso e também nos exemplos que a gente consegue dar. Novas lideranças, é claro que isso vai exigir novos líderes, nova forma de pensar, né? Novos arquétipos, por exemplo, o arquétipo feminino, do cuidado, das relações, né, da empatia. E, fundamental, nos coletivos, repensar o balanço do poder e saber. Né? A gente tem modelos para isso hoje. Será que eles estão apropriados para a gente poder dar esses exemplos para essas inteligências do futuro, poder evitar que elas se inspirem nas nossas mazelas e criem futuros negativos? Né? Então, equilibrar o poder e saber, criar novos modelos é muito importante. Em resumo, então, sumarizando, né, creio que a tecnologia não é nossa inimiga, pelo contrário, ela é nossa amiga. Ela vai nos ajudar a perceber onde estamos errando, a perceber como podemos mudar nossa mentalidade, a aprimorar nossa consciência, até mesmo nosso subconsciente, usando neurociência. Permite que nós avancemos, né, junto com as máquinas, diminuindo a carga de trabalho, de forma a sobrar mais tempo para as outras dimensões de prosperidade. E sem a tecnologia a gente não vai conseguir. Né? Eu creio que a gente não vai conseguir. É impossível você avançar como humanidade sem usar ferramentas. Né? Então, a sinergia, né, e a simbiose com as máquinas, ao meu ver, é algo fundamental para a gente poder dar o salto de evolução, né, honrar o dom da vida e continuar a evolução da humanidade para fora da Terra, no sistema solar e vagando aí para além, né, disso. Bom, creio que só assim conseguiríamos caminhar rumo aos novos renascimentos, que é o tema que eu costumo, né, a forma que eu costumo
generalizar todo esse resultado, né, oportunizar novos renascimentos, assim como aconteceu na Idade Média, quando a junção de múltiplas disciplinas, né, arte, ciência, tecnologia, filosofia, humanidades, fez com que a gente tivesse uma explosão que ficou conhecida como Renascimento. Creio que teremos condição de fazer isso se caminharmos dessa forma. Infelizmente, pode ser que a gente tenha um problema, né, agora de imediato, nas próximas décadas, de ajuste de tudo isso. Não vai ser fácil mudar, né, tudo que já existe para oportunizar então os novos renascimentos. Qual que é o papel, né, das startups nesse contexto? Creio que as startups, por serem mais ágeis, elas conseguem, né, testar esses novos modelos rapidamente, elas conseguem trabalhar a prosperidade multidimensional, elas conseguem buscar mais rapidamente a parceria, a sinergia com as tecnologias. Então, as startups são um ator, né, um agente de transformação muito importante rumo aos novos renascimentos. E não esqueçamos da importância do que é sucesso para você, né? Buscar o sucesso multidimensional, próspero em várias dimensões. Tem muita oportunidade aqui, gente, de construir esses novos caminhos. Certamente vão gerar muito valor para a sociedade e também prosperidade financeira. Tudo isso está reunido no meu livro, né? Novos Renascimentos, Impactos da Tecnologia na Transformação Completa da Sociedade. Esse aqui é o QR Code, se alguém tiver interessado em conhecer mais. Muito obrigado e até a próxima.